Lula voltou a atacar o seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante participação em um evento em Fortaleza, no Ceará. Quando questionado sobre honestidade e corrupção, Lula disse que Bolsonaro está dentro de casa, com o rabinho preso, prestando depoimento. Vamos ouvir. Ele dizia que era um governo honesto combatendo a corrupção. Nós vamos ver o que é corrupção agora com a turma dele. Agora está dedicada com o rabinho preso, está prestando depoimento. Ele vai saber o quanto foi ruim para ele mentir durante o processo do governo. Até o cartão de vacina ele falsificou. Já na quinta-feira, durante a cerimônia de assinatura do decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo, Lula também criticou o governo Bolsonaro ao falar sobre a Covid. Segundo o presidente, o Brasil teve 700 milhões de mortes durante a pandemia, mais que o triplo da população do país. Dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência. Até o momento, foram registradas pouco mais de 702 mil mortes, ou 702 mil mortes por Covid no Brasil desde o início da pandemia. Pavinato. Negacionista da ciência. Eu achei que matemática era uma ciência. Eu achei que estatística era uma ciência. Mas quando eu ouço o Lula falar, eu também acho que ter a cara de pau é uma ciência. Que a arte de não ter vergonha na cara também é uma ciência que tem que ser praticada, estudada. Porque você falar o que ele fala, sem ruborizar a face, sem ficar com a bochecha vermelha, sem ter a dignidade de vir depois e falar, me equivoquei. Isso é uma ciência para ser estudada por qualquer pessoa que tem empatia. Porque quando você tem empatia, ou seja, quando você não tem transtorno de personalidade, quando você não é um psicopata, você tem peso na sua consciência. E se o Lula não é o psicopata, e duvido que seja, ele é aplicado na arte da ciência de não ter empatia, de não ter remorso. Logo, quando eu ouço ele falar dos 700 milhões, lembro da Marina Silva, e falando dos 700 milhões, porque o Bolsonaro é um genocida da Covid, hoje teve um dado interessante. Aliás, ontem, a The Economist, ela estava estudando o impacto da negativa de fornecimento de gás pela Rússia aos países da Europa. Proporcionalmente ao número de mortos da Covid, eu não sei se os senhores sabiam, mas eu fiquei surpreso. Proporcionalmente, as pessoas que morrem de frio, porque ou o gás não chega nesse inverno, ou o gás é muito caro e as pessoas não têm condições de pagar por ele, porque o gás do inverno chegou a subir, se não me falha a memória, 143%, por conta de um corte voluntário da Rússia. O número de mortos pelo frio, pelo corte de gás de Putin, é proporcionalmente maior que o número de vítimas da Covid na Europa. Portanto, senhores, se existe um genocida, esse genocida é Vladimir Putin. Agora, eu não posso ir lá dar um beijo na boca de língua lasciva no Putin, como fez o Lula, e dizer que este homem é bom e chamar outro de genocida. Porque é a mesma coisa de eu dizer, se nós estivéssemos na década de 1930, o Brasil, porque precisa fazer negócios com a Alemanha, fosse lá, desse um abraço, um tapinha nas costas, recebesse um embaixador de Hitler, sabendo que ele é um genocida. Genocídio é genocídio, não há nada mais terrível na face da terra. E Lula é amigo de um genocida. Um só não.
de vários. E o Putin, ele fechou, ele negou o gás, sabendo que pessoas iam morrer, ou seja, ele provocou conscientemente a morte de uma parcela do povo europeu. Mais caracterizado que genocídio, não existe. E por fim, Lula diz que o Bolsonaro está em casa com o rabinho preso. Bom, sorte dele. Azar o nosso, que ele, Lula, está aí com o rabinho solto. E você, Roberto Mota, que achou, Mota, das falas que acompanhamos? É cada dia mais assustador. Essa notícia é o resumo do país onde o poste faz xixi no cachorro. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Essa sempre foi a regra número 1 da esquerda. Eu gostaria de saber se quem apoiou o PT realmente achou que eles iam se comportar de forma diferente, porque o próprio PT deixou claro que ia repetir tudo de novo, e dessa vez dando de brinde uma dose extra de deboche. Essa história me lembra um livro de um dos meus escritores favoritos, Christopher Hitchens. Eu já mencionei aqui, um grande jornalista e polemicista. Ele escreveu um livro falando sobre um certo presidente democrata americano, um que se envolveu numa confusão com uma estagiária na Casa Branca. Hitchens disse que esse presidente americano era tão viciado em mentir que ele mentia até quando ele não tinha nada a ganhar com a mentira. No seu livro, o Christopher Hitchens diz, falando sobre esse presidente dos Estados Unidos: o presidente mentiu sob juramento em um depoimento. Ele mentiu sob juramento para um júri criminal. Ele mentiu para o povo, mentiu para seus ministros, mentiu para seus principais assessores e agora mentiu sob juramento para o Congresso. Não sobrou mais ninguém para quem ele podia mentir. E olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu que vai agir diante das declarações de Lula. Pelas redes sociais, ele anunciou que vai processar o atual presidente por conta das acusações pelas mortes na pandemia, também sobre o caso de uma mansão nos Estados Unidos. Vamos ouvir. Na próxima semana, entrarei com 2 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva, uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. O Bolsonaro se refere a uma outra fala de Lula também ontem, durante aquele evento em Salvador, que a gente mostrou agora há pouco. O presidente disse que uma mansão da família do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso, essa mansão seria, na verdade, de propriedade do próprio Bolsonaro. Agora o Bolsonaro pode ir preso. Agora o Bolsonaro pode ir preso. Porque se tem alguém neste país que entende de um imóvel estar no nome de outra pessoa, ser usada por outro e não ser dele, se tem alguém neste país que entende que um imóvel não é dele, mas de um amigo dele, se tem uma pessoa que é expert em saber que quem está num imóvel não é dono do imóvel e que o dono do imóvel é alguém que ninguém sabe quem, se alguém sabe dizer que mansões, apartamentos, sítios, fazendas, chácaras não são da pessoa que parece ser, esse alguém é Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, ele poderia trabalhar na Polícia Federal, se ele não for mais presidente, nesse departamento de fraude. Porque ninguém mais do que Lula sabe dizer: este imóvel não é meu e não é seu, porque é de um amigo. Você achou uma boa decisão, Zé, essa do ex-presidente Bolsonaro de acionar a justiça contra Lula? Melhor do que responder publicamente é
É mesmo levar para a justiça, processar como promete fazer o ex-presidente, Zé? O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu um cerco jurídico muito grande. E agora é testar o Supremo Tribunal Federal, se abre investigação e vê se realmente houve esses 700 milhões de mortos no Brasil por culpa do ex-presidente. E também se este imóvel milionário é do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se não for, é evidente que ele cometeu um crime de injúria, né, e cobrar dele os desgastes e tudo mais. O que é a verdade aqui, e isso se transformou num comentário geral no mundo político, é onde está a tal habilidade política do presidente Lula. Ele está o Dilma perfeito, escrito e indo exatamente pelo mesmo caminho, agredindo aliados, brigando com o Congresso Nacional, falando besteiras atrás de besteiras e ainda num palanque eleitoral. Uma eleição, ela é feita de várias etapas. Primeiro a campanha eleitoral, a eleição propriamente dita, a posse e depois a gestão. Nenhum dos grupos, né, pode continuar, ou seja, quem faz o processo eleitoral não governa, é um outro processo e assim por diante. E Lula está jogando terra nos olhos de aliados. É isso mesmo, de aliados. Vários aliados dele estão se queixando. Esse tipo de discurso é discurso para enganar os bobos que votam. É isso mesmo. É um palanque de mentiras, um palanque emocional para enganar. Acontece o seguinte, ele não é mais candidato, ele é presidente da República, presidente de todos os brasileiros, embora que teoricamente. Esta habilidade dele, tão cantada e tão falada, na verdade, traduz uma nova realidade, Vitor. Hoje, nós temos uma oposição organizada, definitiva e que nunca fustigou tanto o presidente Lula como nas gestões anteriores, que era uma coisa meio solta. PSDB, que era oposição, mas que votava com ele, enfim, era assim. Então, o Lula está desfazendo esta imagem de político, está sendo grosseiro, até com aliados e com funcionários do Palácio do Planalto, ou seja, um Dilma perfeito. Só faltou ele falar que tinha pedalinho com o nome do Bolsonaro e da Michele dentro da mansão do Cid. E só um complemento antes de te passar, Dantas, essa foi a primeira postagem do ex-presidente Jair Bolsonaro no Twitter desde o dia 16 de abril. Foi quase um mês aí sem aparições do presidente Bolsonaro no Twitter e ele reapareceu hoje publicando esse vídeo em que promete processar Lula. Diga lá, Dantas. Olha, primeiro eu recomendo ao pessoal que está cuidando ali do cerimonial que verifiquem o que tem na água do Lula. E depois é o seguinte, eu vou lembrar que em 2006 o Lula foi reeleito com o slogan "Deixe o homem trabalhar", porque a oposição, a imprensa criticavam muito o governo do Lula, então ele queria se livrar das críticas com esse bordão, "Deixem o homem trabalhar". Hoje o bordão é outro, é "Vá trabalhar, Lula, vá trabalhar", porque o que temos é um presidente que não sai do palanque, que só sai do palanque para viajar com a Janja, para curtir as benesses do poder. Se era para isso o seu terceiro mandato, que ele pudesse pelo menos ter avisado, né, que ele o fizesse, avisasse aos seus eleitores. Você falou da imprensa que estava incomodando e o bordão era "Deixa o homem trabalhar". Hoje ele pode falar para ele "Deixa a imprensa trabalhar", que tal? Esse não é para ele só, é para